Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você entrar para assistir essa aula. Como nós falamos, como eu falei para você na aula passada, nós ficamos sem poder dar uma das aulas na semana retrasada e nós estamos repondo através desse vídeo, ok? E nós estamos falando aqui, eu sempre reforço com vocês, que nós estamos trabalhando na sua vida o aspecto da autoliderança. Como que você pode liderar e conhecer você mesmo para que você possa controlar-se, né? Para você possa liderar você mesmo. E eu tenho dito sempre que essa é uma das coisas mais difíceis que existe, quando a gente talvez pode dizer não para a gente mesmo e ter um domínio próprio. E isso é até um fruto do Espírito Santo na nossa vida, quando a gente consegue controlar a si mesmo, ou liderar a si mesmo. A arte de liderar a si mesmo é um dos princípios essenciais da formação de um líder. Nós já vimos o conceito do iceberg sobre aparências e caráter. Nós já vimos aqui também o padeiro faminto, o preparo que você tem para o futuro, para a vida, uma vida autossustentável, né? E como que tudo que acontece ao nosso redor serve para nos ensinar como que isso era importante. A gente está aqui na imagem 3 do inventário pessoal. Eu quero encerrar com você o conceito do inventário pessoal. A gente falou bastante sobre a nossa autoimagem, e você deve ter uma autoimagem baseada no que Cristo e no que Deus criou, e não em se comparar com os outros. Não se esqueça desse item, porque isso é importante, porque a sua autoimagem ela realmente vai determinar o desempenho que você tem de modo geral aí como perspectiva de sucesso de trabalho, né? Então, você vai ver que o nosso desempenho nas coisas, ele reflete a perspectiva que nós temos de nós mesmos. Então, a sua autoimagem está muito ligada ao seu potencial, né? E a gente viu um pouco também sobre como que é importante você fazer uma análise de conhecer como Deus te criou e quais foram as habilidades, quais foram as características que ele fez em você. Lembra? Você é único e você precisa então conseguir olhar para si mesmo e observar diante do Criador, diante de Deus, aquilo que ele te fez e como ele te fez. E eu gosto muito de reforçar com você, porque lá no Salmo 139 diz que tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da sua mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, assombrosamente admirável. Tuas obras são maravilhosas. Isso não pode sair da sua mente, nem da sua cabeça. A confirmação disso é essencial. Nós, então, vamos concluir aí, né? E eu, revisando mais uma vez. No iceberg, nós aprendemos como que nós devemos primeiro olhar para dentro os princípios, a construção do nosso caráter. Nós precisamos nos alimentar para poder oferecer o outro na imagem do padeiro faminto. E aqui, nessa imagem, no inventário pessoal, você precisa saber quem é você. Quem é você? Quais são as características que você tem? Quais são as coisas boas que Deus fez em você? Quais são as coisas que você precisa melhorar? Quais são as suas habilidades? E isso tudo, as qualidades, os talentos, as paixões, as oportunidades, os sonhos, o que eu preciso melhorar são coisas que é importante que você tenha em mente. Mas eu quero compartilhar com você mais um versículo da Bíblia, que está em 2 Coríntios, capítulo 5,
verso 17, que diz assim, 17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos chamados a uma nova criatura. Nós somos chamados a viver de tal forma que deve expressar algo novo. E é impressionante como que nós devemos ter uma transformação na nossa vida por causa de Deus. Eu sei que o encontro com Deus e a vida com Deus, ela é algo pessoal, é algo que você é alcançado pela graça de Deus. Mas eu queria te desafiar a compreender que, por causa da nossa fé em Deus, nós temos a nossa vida transformada por Deus. E nesse aspecto, tem algo que chama muito a nossa atenção, que são uma coisa chamada dons. O dom de Deus. Lá em Efésios, capítulo 4, no verso de número 5, não, no verso de número 7, diz assim: a cada um de nós, porém, ele concedeu um dom por meio da generosidade de Cristo. Olha que interessante. Eu quero que você aprenda agora o que é um dom. Um dom é um presente de Deus através do seu Espírito, dado a cada um de nós. O dom serve para edificar os outros, serve para servir as pessoas. Mas é uma bênção, porque quando a gente pode fazer isso, nós crescemos, nós conseguimos administrar as coisas, nós tiramos também o orgulho. Lembra que eu falei para vocês que as características que Deus colocou em nossa vida não são para que nós nos achemos melhores do que os outros, mas Deus nos deu dons. Nesse inventário pessoal, você precisa entender que Deus, ele te deu um presente para que você possa edificar a vida dos outros. Nós estamos aprendendo, sim, sobre como liderar a si mesmo. Mas para isso você deve conhecer, porque a liderança, no processo que nós vamos aprender, ela serve para impactar as pessoas. E você já deve ter na sua mente que Deus formou você com características que são para abençoar os outros, para abençoar a sociedade. Então, você tem um papel importante em conhecer a si mesmo e saber como Deus quer te usar. Como Deus e o que Deus quer fazer através da sua vida. Esse é o grande segredo de conhecer a si mesmo. Nós somos diferentes, cada um, mas nós temos aqui a capacidade dada por Deus e através de um presente de Deus, para que possamos ser ferramentas úteis, instrumentos úteis na mão de Deus. Você também foi presenteado por Deus com habilidades e talentos. As habilidades e talentos são aquelas coisas que você é naturalmente bom para fazer. Cada um tem as suas características, cada um tem áreas que são melhores e tem mais facilidades do que outros. E você precisa conhecer isso em você. Agora, eu quero deixar aqui um alerta, porque não significa que porque eu não tenho uma habilidade, eu não posso fazer alguma outra coisa, que eu não sou tão habilidoso. Lembra que eu falei que tem coisas que a gente precisa melhorar? Então, não é que você vai falar, eu sou ruim, ou eu não sirvo para isso. Não. Você precisa saber quem é você, fazer um checklist
das suas áreas, da sua vida, do inventário, de ticar quem é você, o que você faz. Por exemplo, você pode perguntar para você mesmo: costumo ter reações exageradas quando alguém me provoca? Você vai descobrir um pouco quem é você. Tento esconder quando estou chateado comigo mesmo? Dou valor a bens materiais e à beleza, a parte externa? Como que eu enxergo as coisas? Normalmente não trabalho com afinco porque penso que não serei bem-sucedido, eu já penso de forma negativa, eu já acho que não vai dar certo. Sinto-me incomodado quando estou sozinho ou inativo, eu não gosto de ficar parado, eu gosto de fazer alguma coisa. Enfrento dificuldades nas áreas da insegurança, da inveja, do ciúme. Temos circunstâncias com as quais não estou familiarizado, eu não consigo lidar com coisas novas. Meus padrões morais não são particularmente elevados, não tenho padrões altos. Enfim, são várias perguntas que você pode fazer para você mesmo, que você pode ter respostas para saber como você age, como você pensa, como você se sente, como você... E descobrir isso faz toda a diferença. Mas, como eu disse, Deus nos fez novas criaturas. E é tão importante nós termos a consciência de que Deus colocou em nós tudo o que precisamos para ir bem na nossa vida. Você tem sim um grande tesouro dentro de você que precisa ser descoberto, que precisa ser realmente aproveitado, aprimorado, usado. Você não pode nunca querer ser alguém que você não é. Mas também você não pode se achar menos e achar que você não pode fazer coisas, porque Deus, ele colocou tudo o que você precisa para ter uma vida bem-sucedida em você mesmo. Então você pode descobrir coisas que você pensa, você pode descobrir habilidades que você tem. E para isso, pessoal, como eu descubro algumas coisas? Eu descubro fazendo perguntas para mim, eu descubro experimentando algumas coisas que eu posso fazer e que eu posso analisar. Mas a principal descoberta está em ver os padrões que Deus quer que eu seja e como Ele me preparou para isso. Como Ele me fez para essas coisas. E isso é muito importante. Você nunca pode desconectar a sua vida da Bíblia, da palavra de Deus. Porque senão você vai correr o risco de fazer só o que você se sente bem. Então, quando você treinar alguma coisa para ser feito, ela deve ser padrões que existem também dentro de princípios da palavra de Deus para a sua vida. Lembra? Você não tem que fazer só coisas que você gosta. Você tem que conseguir aprender a fazer coisas que precisam ser feitas e que você consegue sim fazer, mesmo que elas exijam um pouco mais de trabalho, mas você pode. Então, tudo isso são coisas que você deve descobrir. Então, lembra, um dom é um presente que Deus te deu e te dá depois que você aceita Cristo, porque o dom vem através do Espírito Santo. Um talento é aquilo que Deus deu para você ao te criar, ao fazer você do jeito que você é. E todos temos as habilidades, os talentos, e no momento em que entregamos nossa vida a Cristo, nós temos um dom. Nós temos o dom do Espírito Santo conosco. E você pode usá-lo não para se engrandecer, mas para
abençoar os outros. Sabe, pessoal, é importante você conhecer a si mesmo e as suas capacidades. Faça isso, porque isso vai fazer com que você queira ir mais longe. Você entenda até onde você está e como você pode chegar. E eu tenho que te dizer que cada vez que você conhecer e treinar a sua vida e saber mais usar aquilo que você vai conseguir fazer mais coisas, coisas maiores e impressionantes que você pode fazer por poder conhecer você mesmo. Então, conheça você mesmo na área física, conheça você mesmo na área emocional, conheça você mesmo na área social, conheça você mesmo na área espiritual. Por isso que, quando a Bíblia fala sobre Jesus, ele fala que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ah, e eu esqueci de adicionar, conheça você mesmo na área intelectual. Então, em 5 áreas. Conheça você mesmo na área física, conheça você mesmo na área emocional, conheça você mesmo na área intelectual, na sabedoria, no conhecimento, conheça você mesmo na área social, na convivência com os outros, e conheça você mesmo na área espiritual. Nesses 5 aspectos, você deve desenvolver um inventário de quem você é. E lembra, o inventário não é simplesmente ali, como que eu posso te explicar? Não é algo que não vai mais mudar. Não. Lembra, a palavra de Deus, ela transforma, ela faz com que nós cresçamos dia a dia, nós desenvolvemos. Então, hoje, por exemplo, você como adolescente, sua estrutura física tem uma estrutura e você deve conhecê-la. Mas daqui a alguns anos, a sua estrutura física vai mudar e você deve conhecê-la. Hoje, você tem um tanto de conhecimento na sua mente e você deve saber quais são esses conhecimentos. Lá na frente, você vai ter outros. Hoje, você lida de forma emocionalmente com alguma coisa de uma determinada forma e você deve conhecer-se. Daqui a alguns anos, você vai ter características diferentes. De forma social, você lida com as pessoas de uma forma hoje. Lá na frente, você vai lidar de forma social de outra forma. O importante é que você conheça a si mesmo, mas isso não é algo estático, tá bom? Isso não é algo estático. Então, você deve fazer um inventário da sua vida e saber quem é você. Cada vez que você sabe, você vai acrescentando coisas, vai modificando, se ajustando, melhorando, trabalhando na sua vida aspectos e usando essas informações para ir mais longe. Então, reforçando aí, você deve fazer um inventário da sua vida em pelo menos 5 áreas: física, intelectual, emocional, social e espiritual. Grava isso, eu tenho certeza que isso vai te ajudar a olhar como Deus te fez em todas essas áreas e quais são os presentes que Deus te deu para que você vá bem na sua vida, para que você conheça você mesmo e saiba quem é você e o que é que Deus e como Deus fez você para que você pudesse ser bem-sucedido na sua vida. Pessoal, que Deus te abençoe. Não se esqueçam de responder a pergunta da prova sequencial referente a este vídeo. Até mais, pessoal!